Agora vamos a Brasília, porque terminou de madrugada a votação do Congresso, dos vetos da presidente Dilma Rousseff, a lei que modifica a distribuição dos royalties do petróleo, mas o resultado só vai ser conhecido hoje, né? É porque os votos, Renata, foram em cédulas de papel e agora precisam ser contados. Mas os parlamentares do Rio e do Espírito Santo já estão certos da derrota e vão, mais uma vez, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, questionar a constitucionalidade da lei. A sessão foi bastante tumultuada. O presidente do Congresso ameaçou. Se houver tumulto, eu vou suspender a sessão, tá? Não foi preciso, mas os ânimos continuaram exaltados. Teve camiseta sendo jogada, deputado fazendo pose com cartaz na mão, até microfone no ar. De um lado, parlamentares de estados não produtores de petróleo. Do outro, os dos que mais produzem, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que tentavam evitar a derrubada do veto da presidente à lei dos royalties. Alegam que contratos de exploração já em vigor não podem ser desrespeitados e que a receita pertence a eles e não a outros estados e municípios do país que tentam garantir dinheiro extra. Por isso, se revezaram nos discursos, reclamaram do tempo da fala, criticaram a condução da sessão. Improrrogável. Você está nos colocando para fora, senhor presidente. E questionaram por que esse veto estava sendo colocado à frente dos outros mais de 3 mil. Essa matéria está na pauta por decisão do presidente do Congresso Nacional e nós vamos seguir a sessão. Irritados, parlamentares do Rio e do Espírito Santo deixaram o plenário. É uma vergonha o que está acontecendo aqui no Congresso Nacional. Não é possível. Nós não vamos participar, nós não vamos participar dessa sessão, não vamos votar, porque ele não é... Alguns acabaram voltando e a votação secreta e em cédula de papel foi concluída depois de quase 4 horas de sessão. Já passava da meia-noite quando as urnas com os votos seguiram para a apuração. O resultado deve sair nesta quinta-feira. Nos últimos 22 anos, só 7 vetos da presidência a leis foram derrubados. Já dando como certa a derrota, parlamentares do Rio de Janeiro e do Espírito Santo já anunciaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E concluída a votação dos vetos, o Congresso começou a votar o orçamento que foi aprovado pelos deputados. Agora, Chico, falta o Senado. A sessão está marcada para a próxima terça-feira. Ok, Zileide, a gente está aqui com a Miriam Leitão para conversar sobre esse assunto da votação do veto da presidente Dilma aos royalties aí. Mas a grande questão é o seguinte, a votação foi tumultuada, foi demorada e não resolve nada. Não é, Miriam? Não tem solução aí. Não tem solução, não resolve nada. Certamente o Rio e o Espírito Santo vão perder uma questão numérica, daí eles vão para o Supremo, e se a questão ficar em suspenso no Supremo, é ruim também porque, de um lado, os estados não produtores já estão gastando por conta e os estados produtores têm seu orçamento para cumprir. E esse caso provocou um conflito federativo, um conflito entre os estados da federação, e porque, de um lado, os estados produtores se sentem expropriados e, de outro lado, os estados não produtores se sentem expoliados pelo Rio e Espírito Santo, que ficariam com a parte do leão de uma riqueza coletiva. Pois é, Miriam, mas qual é a origem dessa crise federativa? Como é que começou isso tudo? Como é que começou isso tudo foi o governo federal. O governo federal, quando ele resolveu mudar a lei de royalties do petróleo, ele propôs mudar o futuro, mas ele atiçou a cobiça generalizada em torno desse assunto, né? Todo mundo olhou para os royalties. Faltou a União ser União. A União, ela concilia os interesses. Ela é guardiã do Pacto Federativo. Ela deveria ter explicado coisas como, por exemplo, quem produz energia e produz petróleo não pode recolher ICMS, é por isso que recebe royalties. A maior parte dos royalties vai para o governo federal, que redistribui. Enfim, faltou a União ser União. Então, ela provocou esse conflito federativo por omissão, por não ter ajudado a conciliar esses interesses através de mudanças em outras áreas, por exemplo. Miriam, agora, seja qual for o resultado disso, mesmo no Supremo, mesmo que a gente sabe que o assunto vai à Justiça, ele pode trazer implicações outras, por exemplo, nos países, né? Os países que
que exploram minério, né, como Minas Gerais, o Pará. Minas Gerais não é um país, eu sei que você... É os estados. É um estado. Minas Gerais é muito grande. Então, mineiro, de vez em quando, acha que é um país. Mas não, isso é sério, porque tem a lei de minério está sendo discutida nesse momento, eles estão querendo receber mais royalties pelo minério, e isso pode abrir um conflito, tomara que não abra. Os estados que produzem energia hoje, eles estão se sentindo também espoliados, porque vem cá, eles produzem energia e não podem recolher ICMS, o Paraná, por exemplo. Outro dia eu conversei com o governador do Pará e ele estava reclamando, vai ser um grande produtor de energia com essas hidrelétricas e não pode recolher ICMS. Ou seja, isso era um assunto para a União. União chama União por isso mesmo, ela tem que ser a união da federação. Vamos continuar acompanhando de perto esse assunto.